Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais uma leitura usando as cartas do Caminho Sagrado e as cartas xamânicas. Dessa vez a leitura é para o dia 25 de janeiro de 2022. Antes de chegar nas cartas propriamente ditas, deixa eu passar o meu recado, que já está virando clássico, é assim. Se você está no YouTube, você pode se inscrever no canal, clicar no sininho para receber notificação. Você pode ainda compartilhar esse vídeo, deixar um comentário e, claro, deixar um like, um gostei aqui, um joinha, para que o vídeo possa continuar transitando pelo YouTube, possa chegar às pessoas que interessam, que a gente possa desenvolver outros trabalhos aqui dentro à medida que aumenta o público do canal, ok? E além do mais, eu deixo aqui embaixo para vocês os links do meu blog, tá? Por enquanto eu estou deixando sobre o nó do norte da Lua, que entrou em Touro desde dia 18 de janeiro de 2022, e também deixo o link para a carta do baralho cigano que saiu para 2022, que foi a Foice, tá? E também deixo os vídeos relacionados com as mesmas questões, os mesmos assuntos. Agradeço a todos que têm ajudado o canal a crescer, muito obrigado mesmo, valeu pela força e continuem, muito obrigado mesmo. E quem tem ido lá no blog, lido, muito obrigado também, tá? Pode deixar um comentário lá à vontade, está disponível lá também para deixar comentários. Dito isso, vamos ao que interessa. A carta do Caminho Sagrado para o dia de hoje, dia 25 de janeiro de 2022, é a morte do xamã, que representa a morte e o renascimento. E a carta xamânica para o dia de hoje é o lobo, que representa o professor, só que ela está invertida. Antes de falar sobre a morte do xamã, eu gostaria de chamar a atenção de vocês sobre a sequência que está sendo mostrada. Nós tivemos os ciclos, movimentos com a roda da cura, né? Depois nós tivemos a cerimônia da liberação e agora temos a morte do xamã. Essas três cartas juntas, elas estão falando praticamente do mesmo assunto. Ou seja, nesses dias, pelo menos, eu não sei os próximos dias o que virá, vocês têm a possibilidade de modificar a sua relação com os movimentos, com os ciclos, com as mudanças, abrir novos caminhos dentro das suas vidas, desobstruir situações que estão impedindo vocês de alguma maneira passar para uma nova fase. Claro, eu estou falando vocês, eu não estou dizendo que é todo mundo, tá? Há pessoas que já estão aí, já estão em outro nível, batidas para outras situações e que não tem nada a ver com essa situação. Ou às vezes não necessariamente precisa ser uma coisa grandiosa dentro da vida da pessoa. São processos pequenos que estão acontecendo naquele dia. Ou às vezes pode ser uma situação mundial. Atualmente o mundo está calmo, está tranquilo, não precisa se preocupar com mudanças, está tudo do jeito que estava, não é mesmo? Bom, piadinhas à parte. Vamos ao que interessa. Eu gostaria de ler sobre a morte do xamã antes de passar para a interpretação. A carta da morte do xamã veio advertir você de que está se processando agora um ciclo de morte ou de finalização. Antes que possa ocorrer um verdadeiro renascimento, você deve verificar quais são os hábitos, os comportamentos, os relacionamentos ou a parte do ser que estão morrendo e que necessitam, assim, de maior assistência. Ajude esse processo a se realizar, permitindo conscientemente que o velho seja afastado. Deixe que os aspectos obsoletos de sua vida sejam removidos e abra espaço para que seu próximo ciclo de vida se manifeste. Lembre-se, sempre que você deixa suas velhas autoimagens morrerem, você estará criando um terreno fértil para semear eventos novos e mais estimulantes em sua vida. Quando se permite que os velhos padrões estabelecidos morram,
com dignidade, o ciclo de renascimento que se segue estará sempre repleto de novas promessas de crescimento. Veja, às vezes a gente está passando por um momento em que a gente precisa realmente dar um tempo. Como eu falei, esta carta é um processo que já vem ocorrendo há 2 dias. Ela está falando sobre situações onde às vezes as pessoas precisam se ausentar, se afastar de certas questões, passarem por uma reciclada nas suas energias. Elas não podem, nesse momento, falar, conversar como estavam acostumadas, ter contato com certas energias, certas pessoas, certas situações, pelo menos para que elas tenham um tempo para reciclar, para rever, para digerir o que possa ter acontecido, para que elas possam, de alguma maneira, até se livrar de situações mais tóxicas, mais difíceis, velhos costumes, velhos hábitos, que levam a pessoa, de alguma maneira, a ficar presa a uma situação anterior, ficar comprometida com situações anteriores. Vamos dar um exemplo assim, prático, né? Imagine que você está querendo mudar de casa, né? Vamos colocar mais uma vez esse exemplo. Mas aí você fica consultando 500 mil pessoas e cada uma fala uma coisa completamente diferente para você e diz que isso não é o momento, que você não tem o dinheiro. Você tem o dinheiro, você tem as condições, mas você naquele momento não está em condição clara para perceber o que é melhor para fazer, como é que essa mudança deve se processar. Dê um tempo para você, mas aceite de que a mudança vai acontecer. A mesma coisa pode acontecer, por exemplo, que você está assoberbado, coberto de situações complicadas, precisa de alguma maneira resolver aquelas situações. Você está doido para resolver aquelas situações de uma só vez e não dá. Para um pouco, analisa as situações, digere, veja o que está acontecendo nesse momento, perceba o que pode estar atrapalhando. Dê um tempo, mas não desista de avançar. Só que às vezes a gente precisa organizar a mente. Precisa ver o que precisa ser afastado. Sabe, aquela pessoa que fica ali em cima de você o tempo inteiro, cobrando de você uma resposta, uma situação, ou às vezes vários problemas que ficam cobrindo a sua cabeça, a sua mente, as suas emoções, sem permitir que você pare um tempo para olhar a melhor resposta para um problema teu. Você fica resolvendo o problema dos outros e não resolve o teu problema. Então, esse é o momento em que você se desliga. A morte do xamã não é apenas a morte propriamente dita, que também pode acontecer. Alguém pode morrer, tá? Mas também ela representa um momento em que a gente mata definitivamente algumas coisas que estavam atrapalhando a nossa vida. A gente queima essas situações de dentro da nossa vida. A gente afasta essas energias, essas possibilidades da nossa vida, para que a gente possa aí sim tomar atitudes claras e aceitar que está no momento de renascimento, de mudança, de começar um novo ciclo, de iniciar um novo processo na nossa vida, ok? E justamente por isso nós temos a carta do lobo. A carta do lobo é o professor, mas quando ela está invertida, eu vou ler aqui o texto sobre ela. Se você tirou a carta do lobo na posição invertida, isto significa que deve encarar seus problemas atuais com a mente mais aberta e flexível. Para ser capaz de fazê-lo, você deverá demonstrar muita coragem e a disposição de aceitar novas ideias e novas concepções de vida. É preciso lembrar que, para ser capaz de assimilar novos conceitos que surgem quando nos dispomos sinceramente a aprender, temos que nos desfazer do lixo das ideias ultrapassadas que entulham nossa mente. Lembre-se de que a bênção da sabedoria só virá até você depois que você tiver palmilhado todas as trilhas da floresta, examinando e reexaminando minuciosamente cada centímetro dela, até que descubra finalmente que nada, em tempo algum, permanece imutável. A carta do lobo na posição contrária também pode estar querendo lhe dizer que a estagnação ou o medo de modificar seus pontos de vista interromperam o fluxo transformador em sua vida.
O lobo na posição invertida é sempre indicador de necessidade de buscar novos mestres, inovadores e desbravadores, que sejam capazes de conduzi-lo rumo a novas experiências de vida. Mas atenção! Este professor ou desbravador não precisa necessariamente ser uma pessoa de carne e osso, podendo ser também aquela voz inaudível que sussurra em seu íntimo, ou ainda uma pessoa, uma árvore, uma folha, uma nuvem, um livro e assim por diante. O grande espírito se manifesta e chega até nós das mais diversas formas. Viver é crescer, e crescer implica aceitar que todas as formas de vida podem ser nossos mestres. Torne-se um lobo e adquira o espírito de aventura. Talvez assim você possa parar de uivar para a lua e consiga tornar-se a própria lua. Essa carta aqui, ela complementa perfeitamente bem o que eu falei sobre a morte do xamã. Às vezes a gente precisa se livrar de situações que estão ali entulhando, impedindo que a gente realmente se livre para uma nova situação, que a gente adentre novas situações, que a gente abra portas novas para a nossa vida, tá? O lobo está mostrando que esse é o momento para a gente realmente observar o que está errado, o que está mal formulado, quais são as estradas que eu ainda pelas quais eu ainda não andei, quais são as situações que ainda não verifiquei, quais são os pontos de vista que ainda não avaliei. Tá? Em vez de você ficar ali o tempo todo rodando em torno de um problema, de uma situação, que tal você aproveitar e perceber quais são as outras situações possíveis? E isso pode ser feito até mesmo quando você simplesmente dorme e diz: amanhã eu vou ter a solução. Ou simplesmente dá uma descansada e diz: deixa eu dar uma afastada aqui, vou fazer uma outra coisa, e aí eu vou espairecer a mente e eu vou começar de repente a ver o que eu não estava vendo. Portanto, essas duas cartas hoje estão te mostrando que está na hora de você permitir que o renascimento ocorra. Mas antes, desentulhe, retire o excesso, tire aquilo que está impedindo você de observar melhor as situações que estão acontecendo na tua frente e que estão pedindo uma solução para você. Uma solução em acordo com a tua energia, não em acordo com a energia dos outros. É isto, espero que você tenha gostado da mensagem de hoje. Muito obrigado pela oportunidade de fazer esse trabalho. Espero que tenha te ajudado. E se você estiver nas outras redes sociais, você já sabe que pode fazer praticamente as mesmas coisas que você faria se estivesse no YouTube. Até a próxima. Até!